Bora, Fel, vamos de mais informações aí nessa terça-feira, após a tentativa de impeachment do Augusto Mello, ela que foi suspensa aí após muitas confusões e brigas aí durante a votação. A ESPN trouxe mais informações importantes pra gente agora no almoço sobre toda a situação, e também tem o Mário Mar comentando, fazendo sua análise sobre esse processo político do Timão, que é um negócio muito chato, porém a gente precisa passar aqui pra vocês. Então já deixa aquele like pra gente, pra ajudar, se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder nenhum vídeo do Coringão. Sempre que a gente tiver algo novo, algo interessante, a gente posta pra vocês, hein? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Noite conturbada lá no Corinthians, como a gente pôde perceber aí também pelas declarações, muito quente, né? Com muitas alfinetadas políticas também. No dia seguinte, então, nada necessariamente muito definido lá no Corinthians, e a gente começa a girar a nossa equipe de reportagem. Vlad, no fim das contas, não foi votado ainda se o Augusto Mello irá continuar ou não no cargo da presidência do Corinthians, certo? Bom dia. Exatamente, Mário. Um bom dia para você, um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Ontem a reunião que começou por volta das 6 horas da tarde, não teve hora para acabar, praticamente a gente só conseguiu encerrar os trabalhos depois da 1h30 da manhã, quando o Romeu Tuma deu uma entrevista justamente falando a respeito dessa situação. Tudo começou já um clima muito quente aqui nos bastidores do Parque São Jorge. A polícia tinha parado as ruas aqui em volta, né, da sede corintiana, justamente para fazer um isolamento da torcida. Depois disso a gente conseguiu entrar lá dentro do Parque São Jorge. Ia começar a votação. Antes disso, teve uma liminar tentando suspender a votação, como aconteceu no dia 2 de dezembro. Só que dessa vez, ao contrário do que aconteceu daquela vez, o juiz deferiu a liminar. Ele acabou cassando. Ele falou, não vai ter essa liminar, a votação vai acontecer. Aí começou a demora. Começou a demora para ter a votação e tudo mais, para saber se ia ter a votação. Porque primeiro o Romeu Tuma queria fazer por aclamação. Aquele sistema, levanta o braço, quem é a favor e quem é contra. O Augusto já foi contra essa situação. Eles começaram a discutir, teve uma discussão muito séria dos dois, a gente até mostrou as imagens aí, dedo em riste, ofensas, xingamentos, uma coisa muito pesada. Então foi paralisado por volta de uns 40 minutos. Aí depois começou, de fato, a votação para saber se ia ter a votação. Só que durante o processo, Mari, faltaram cédulas. Então houve uma paralisação de 15 minutos, no final das contas acabou vencendo, né? Teve uma apuração manual, tudo, eles começaram a contar para ver se estava tudo certo, se batia o número de votos com o número de presentes, também para ver a questão da contagem. No final das contas acabou vencendo a parte de que ia ter a votação do impeachment. Só que isso já era mais de 11h30 da noite. Muitos conselheiros idosos já não tinham condições de ficar por aqui, o pessoal estava também preocupado com a segurança, embora a Polícia Militar garantiu que ia fazer a segurança do evento até o final. Depois disso ficou definido que eles iam fazer uma outra reunião, sem data ainda para marcar, eles vão marcar ainda a reunião, para justamente ter a defesa do Augusto, as explanações e a votação do impeachment em si. Se caso for votado a favor do impeachment, o Augusto será afastado por um período. Tem 5 dias, né, o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, para marcar uma assembleia com sócios, para daí ver se ele vai ser destituído do cargo ou não. No primeiro momento seria um afastamento, num segundo, se caso aprovado o impeachment, ele seria destituído, perderia os poderes e a diretoria também iria embora. A gente teve algumas confusões ontem também. Depois da votação, alguns torcedores conseguiram invadir o Parque São Jorge, muita discussão, clima muito tenso, teve alguns conselheiros até que foram agredidos, e a gente ficou acompanhando toda essa situação. A gente só conseguiu fazer entrevista com o Romeu Tuma Júnior fora daqui do Parque São Jorge, justamente pela tensão toda que estava da torcida, e 1h30 da manhã, quase 2 horas depois do final, né, da Assembleia, né, dos conselheiros do Corinthians. Então um clima muito tenso, e a gente vai acompanhando todas essas situações políticas do Corinthians nos próximos dias. Vlad, é muito confuso e tem muita coisa pra gente passar e muita coisa errada, né, bagunçada pra gente tentar comentar aqui no Sport Center. A gente tentou montar mais ou menos uma linha do tempo, separando ali 3 datas. No dia 28 de novembro teve a reunião do Conselho Deliberativo, cancelada por falta de segurança. Aí no 2 de dezembro, foi exatamente a data que o Vlad trouxe pra gente, que o Augusto conseguiu aquela liminar para suspender a reunião. E aí agora, no dia 20 de janeiro, o Conselho Deliberativo votou a admissibilidade do processo, só que aí a parte do impeachment foi adiada devido ao horário. Traduzindo essa palavra difícil, né, o admissibilidade... Repete. Não, calma, já foram 2 vezes, já foi difícil. Basicamente é o Conselho votando se iria poder começar
Era o votar para saber se pode votar. Isso. É isso. Porque se todo mundo ali já votasse, não, gente, nem precisa de votar o impeachment, já acabava E depois ali. que votou a favor de poder votar, não votou. Não teve o voto. Não teve o voto que votaram a favor de poder votar. Isso. Eles votaram que podia ter o voto do impeachment, mas não deu tempo de votar se ele ia ser impeachmentado ou não. Eu sei que é muita coisa, tá, Marra? Mas sobre tudo que a gente viu nessa noite, nessa madrugada, nessa bagunça toda. Vamos lá. Eu não consigo... Respirada fundo, Não, é porque só aproveitando a tua respirada, se a gente aqui está cansado de falar sobre esse mesmo assunto, eu fico imaginando o torcedor do Corinthians. Mas então, Jailson, eu concordo plenamente que o torcedor do Corinthians deve estar de saco cheio dessa história, mas essa história se mantém, a linha do tempo foi muito boa a ideia, Sim. E ela vai ter outros espaços. Por quê? Porque existe no cenário de tudo isso uma investigação em curso. Sim. E investigações, elas não têm assim, me entrega o resultado da investigação terça-feira. Não, elas são investigações. Ninguém sai avisando, olha, eu vou te investigar. Está tendo uma investigação, né? E não tem, por mais que existem projeções de data, não tem certeza e nem dá para ter certeza. Porque senão você avisa para o investigado que ele está sendo investigado. E acaba essas provas e tudo mais. A questão vai ficar por mais tempo. E eu tenho tentado não me posicionar em respeito ao processo democrático, e o processo é democrático. A democracia, às vezes, ela nos leva a situações de você pensar, que chatice. Mas ainda bem que ela tem, que senão, numa canetada, está tudo revogado. E é ótimo conviver com a chatice, e é péssimo conviver com injustiça. Com, desculpa o palavreado, mas com sacanagem. É melhor viver com chatice que com sacanagem. Então, aguente a chatice da democracia por mais um tempo. Ela é melhor do que uma atitude de alguém que acha que é assim e pronto, acabou. Mas, para mim, agora, aí sim, me posicionando, do jeito que está, só queima a imagem do Corinthians. Eu acho melhor, espera a investigação. Espera a investigação. Sim, eu sei que boa parte é contra isso, até porque tentaram votar ontem. A tentativa de votar ontem, para mim, ela acabou sendo um teatro. Por quê? Vamos votar. Então tá bom, então tá liberado que vamos votar? Não, vamos votar, saber se vou votar. Ok, então vamos votar, porque já foi aprovado. Não, mas aí tá tarde. Gente, isso é uma falta de respeito à imagem do Corinthians. Então, já que tá de desrespeito em desrespeito, espera. E também eu acho que tem a situação, Marra, que todos nós, e aí todos nós eu coloco imprensa, as próprias pessoas envolvidas com o dia a dia do futebol e o torcedor, a gente sabe que o futebol não é feito de santo. Longe disso. Muitas vezes, até quem se diz torcedor do clube, às vezes é o maior parasita de um clube. Eu não estou falando isso sobre o Corinthians, não. Estou falando sobre o futebol no geral. Às vezes vira um presidente, vira um técnico, vira até um jogador que se aproveita de uma paixão. Porque aí já virou disputa de poder. Vira disputa de poder, é o poder. enfim. E aí o torcedor também, ele vê essa votação e ele não sabe necessariamente se é uma briga simples e pura democrática. Se é só política. Ou se é só política. Ou se é só de ego. Se é só de grupo. Se é só de partido. E aí vai embora. E a gente tem uma fica investigação em curso, deixa ela. Exatamente. E a gente fica aqui nessa posição de, assim, muito bom enquanto possa ter a democracia com os conselheiros, mesmo que sejam alguns representando milhões, mas acontece assim, é uma forma a forma política do clube. Mas quais são as intenções das pessoas? Isso é uma coisa tão intrínseca, tão aqui, que não é material. Como que eu vou saber exatamente o que está acontecendo com o Corinthians, de um lado ou de outro? É muito difícil. O torcedor nessa posição, ele fica refém da interpretação dele. Ou talvez do que o campo está apresentando. Se o time está jogando bem, mantém o presidente. Se o time não está jogando bem, talvez é a favor do impeachment. Não dá para saber. E não dá para ser assim, né? E não dá para ser assim. Ô Mari, Fala, Vlad. alguns bastidores do que aconteceu ontem. A gente conversando depois com o Romeu Tuma Júnior na entrevista, o que ele disse a respeito disso, até colocando uma parte que o Mário Marra falou a respeito do inquérito. Primeiro que assim, a parte do Augusto defende isso sempre, questão de primeiro ter o inquérito policial, ver o que aconteceu, apurar o que aconteceu, para depois justamente colocar em votação ou não o impeachment. Já para o Romeu Tuma, o que ele acredita, o que ele diz,
é que as atitudes do Augusto, as coisas que foram feitas durante o governo dele, ferem o estatuto do clube. Mas ele diz assim, ele até disse pra gente em off, a questão da polícia não é uma questão do Corinthians, no sentido assim, ele feriu artigos que ele acredita que ele deveria ter cumprido no Corinthians. Se ele vai ser preso ou não, o que vai acontecer depois é uma outra história. Mas ele já tem materialidade para conseguir esse impeachment. Em compensação, a parte do Augusto diz o contrário. Exatamente, ele defende essa mesma tese do Mário Marra. Ontem o que a gente viu nessa questão foi uma votação muito apertada. Tinha gente que esperava, a gente conversando antes de começar a votação, alguns grupos falando assim, não, o Augusto vai ganhar de lavada. Aí outros, assim, o pessoal do Romeu Tuma, não, e a oposição, vai ser um massacre, vai ser 70-30. O que a gente viu ontem foi um placar apertadíssimo, 126 a 114 dos 240 votos, ou seja, apenas 12 votos de diferença. Se o Augusto quiser reverter essa situação, na teoria, ele precisa apenas de 7 votos a mais, porque ele tiraria os outros votos da questão do não e conseguiria virar. Aí tem uma outra questão que é polêmica demais. As pessoas que participaram agora vão poder participar da próxima. Mas e quem não participou da reunião ontem? Vai poder participar da próxima? Segundo o Romeu Tuma, sim. Ele disse que é só uma continuidade, como se as pessoas tivessem chegado atrasadas. Outros já defendem que não. Que quem participou vai participar e quem não participou não vai ter direito a voto. Então é uma questão, uma novela que vai se estender ainda por muito tempo, Mari, pelo visto. A gente vai ver ainda a questão do dia da votação. Chegou até a ser cogitado se fizesse uma votação online. O Romeu Tuma já descartou, ele disse que poderia ter mais problemas do que soluções, então deve ser presencial. A gente não sabe se vai ser no Parque São Jorge, ou na Neoquímica Arena, ou em algum outro lugar. Tem a questão da segurança, principalmente da polícia. Então são situações assim muito complicadas e muito peculiares aqui no Corinthians. Aí você é uma marca, você é um jogador, você é alguém querendo investir no Corinthians, você é... A imagem do Corinthians nessa situação não é uma imagem de credibilidade, Jailson? Não, longe disso. Enfim, acredito também, defendo a democracia, como o Marra falou muito bem, só que tá uma bagunça, essa é a verdade, tá uma zona, o que tá acontecendo no Corinthians e é todo tempo. Assim, no noticiário, dentro de campo, como a gente estava falando, dentro de campo as coisas estão funcionando, tá ali e pelo menos tá, nesse momento, tá ali escanteado. Beleza, tá tudo acontecendo, tá funcionando, deixa pra lá. Só que do lado de fora os bastidores são inacreditáveis. A gente estava mostrando ali a linha do tempo e até hoje não foi resolvido nem o primeiro ponto, basicamente, porque era para ter acontecido ontem e novamente não aconteceu. E aí a gente até fez uma brincadeira aqui da votação, mas nem isso conseguiu terminar. Beleza, 126 a 114 ali a favor, mas não rolou. Então, tipo, é uma zona. E aí a gente fica aqui conversando e tudo mais. Para mim, aí, na minha opinião, é o seguinte: política é poder, é uma briga de poder, é uma briga de ego bizarra e que simplesmente estão esquecendo o local de trabalho, estão esquecendo o Corinthians, que deveria ser, como você falou, a defesa da marca, a defesa da instituição que eles tanto falam, que aqui é Corinthians, que eles defendem e tudo mais, amor. Não está acontecendo isso. Sendo muito sincero, para mim. Então, eles estão brigando pelo poder, é o vício no poder. Enfim, quem perdeu não aceita perder, e aí faz de tudo para derrubar quem está lá. E o pessoal que tá, e o grupo que eu também não sou defensor de ninguém, mas o grupo que está lá também não fez por onde, aí qualquer vírgula, sabe? Qualquer vírgula errada, qualquer derrapada, qualquer vacilo, os caras já estão vindo para tentar tirar, e aí fica nessa guerra eterna que não, até agora nada. O que me pega é que a gente fez uma linha do tempo e até agora nem a primeira votação foi resolvida. Isso é inacreditável. Eu tenho uma pergunta, não sei se é possível. Claro. Para o Vladimir, para o feeling do grande produtor e repórter, Vladimir Bianchini. Vlad, é o seguinte, porque tentando ter o contexto, o cenário de tudo isso, o Augusto é eleito e rapidamente, na primeira semana, com 10 dias, parte do grupo que colocou o Augusto já se posiciona de forma diferente. Já tem ali a primeira cisão. E o Augusto não era um nome forte, não era um expoente da política corintiana, mas ele era levado por um grupo que fazia oposição a um outro grupo que ficou no Corinthians por 20 anos. Então, assim, seria claramente, por causa do cenário,
uma gestão turbulenta, porque grupos políticos fortes, um grupo político forte, que ficou por 20 anos, seria uma oposição forte, porque conhece todos os bastidores do Corinthians, e rapidamente ele se viu fragilizado, porque o outro grupo que levou ele ao poder acaba... Só que agora, não sei se você tem essa apuração, se você tem esse feeling, me parece que ele pessoalmente, que era uma figura frágil, tem se tornado uma figura mais forte. Tem mais gente indo atrás dele. Porque, se ele é candidato isolado, ele perde. Mas agora eu já não sei. Agora ele já está conseguindo angariar mais adeptos. É errada essa percepção, Vlad? Nem um pouco, Mário Marra. O que a gente percebe é que o Augusto, em um dado momento, depois que ele rachou com a parte do Rubão e dos outros grupos que tinham apoiado ele na eleição, ele foi aos poucos tomando força. Ele mesmo falou, ele tem uma declaração muito emblemática: a partir de agora eu vou errar pela minha conta, pela minha caneta, eu não vou mais errar pelos outros. Ou seja, ele ia tomar a frente das coisas. E ele tomou mesmo a frente das coisas, e ele foi buscando apoio dentro do clube, com alguns conselheiros, com os funcionários. A gente tem informações de que dentro do clube ele tem muitos apoiadores entre os funcionários. No futebol ele também conseguiu, justamente pelos bons resultados, pela parte do Fabinho Soldado, de conseguir blindar o CT e tudo mais. Ele estava conseguindo pagar os salários em dia. O Augusto, aos poucos, foi ganhando muita força dentro do clube. Mas ele enfrenta uma oposição muito forte, porque além do grupo anterior, que era o grupo Renovação e Transparência, ele tem o grupo que eram os apoiadores dele, que racharam com ele durante o percurso. Então, assim, ao mesmo tempo que ele foi ganhando força, ele tem uma oposição muito forte. É difícil, assim, o Augusto, em dados momentos, já foi mais fraco politicamente no Corinthians. Hoje, o que a gente consegue apurar, ver, conversando com as pessoas, e até pelas atitudes, pelo que tem acontecido, é que ele ganhou muita força. Tem algumas situações também importantes para a gente colocar. Lembrando que os salários estão atrasados, eram para ter sido pagos no dia 5. O que a gente apurou ontem? Que é uma questão de um problema de um bloqueio de um dinheiro na justiça que o Corinthians tinha para receber da TV Globo. Isso acabou bloqueado. Assim que o Corinthians conseguir desbloquear esse dinheiro, aí vão ser pagos os salários. E tem uma outra situação também, que o Corinthians estava para fechar um patrocínio na Omoplata, de uma empresa financeira, que também ainda não foi assinado, justamente porque poderia ser o Augusto, poderia ser o Osmar Stabile, estava sem definição. E o Corinthians deve, nos próximos dias, assinar também esse novo contrato de patrocínio. Então, como vocês falam, a questão política ela interfere sim no campo, interfere, se não de forma direta, mas indireta, na questão das receitas, na questão da continuidade da diretoria. Pelo menos por enquanto, o que eu apurei, quem assumiu o Corinthians, se caso o Augusto for afastado, é que o Fabinho Soldado, o Ramon Dias serão mantidos, e a política no CT do futebol também não terá alterações, até porque vem dando certo. Sim. Agora, na parte política, administrativa, é outra história, né, Marlon? E agora bora para mais informações do Coringão. E parece que Ramon Dias não deve utilizar Garro e Coronado juntos no Paulistão. Os meias aí que disputam a mesma posição ali como armador central no Timão. O Timão aí que venceu o Belo Clube no último domingo por 2-1. O destaque aí ficou pro gol de falta aí do Coronado. Ele vem substituindo o meia Rodrigo Garro, que está lesionado. Além da lesão, o meia também ainda busca superar um problema em que teve na Argentina, quando se envolveu em um acidente que deixou uma vítima fatal. Porém, os dois vamos voltar a ser assunto por outra situação. Desde a chegada do meia, que estava na Arábia Saudita, no Alvinegro do Parque São Jorge, era esperada a oportunidade de que ele jogasse com mais frequência, até mesmo junto com o argentino. Porém, com informações apuradas, isso não deve acontecer. Algumas pessoas falaram que Ramon Dias não pretende usar a dupla junta. Para o comandante argentino do Timão, Ramon Dias, o meio-campo titular é Raniel, Breno Bidão, Carrillo e Rodrigo Garro. Nesse momento, o foco do Timão aí é o Campeonato Paulista, por enquanto. O Timão que está com 100% de aproveitamento, com 2 vitórias em 2 jogos, até aqui na temporada. Agora o Coringão volta a campo pela terceira rodada do Paulistão contra o Água Santa em casa, às 9h30, horário de Brasília, hein? Vale lembrar que no domingo o Timão enfrenta o São Paulo no Majestoso, fora de casa. Jogaço difícil, hein? Também para finalizar o vídeo, tem 2 jogadores que realmente estão perdendo espaço aí, que é Félix Torres e Hector Hernandes. Hector Hernandes que chegou a jogar contra o Red Bull Bragantino, porém não foi muito bem, substituído ali pelo Pedro Raul logo no segundo tempo, e o Félix Torres que ficou no banco contra o Belo Clube, porém nem entrou na partida. Então esse é o deixa seu like, se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Então até a próxima, é nóis, valeu!